a todos. Declaro encerrada a sessão. Pois não. O presidente vai se pronunciar. Eu lhe concedo a palavra. Senhora Maria Cristina, a senhora hoje é a estrela máxima nessa constelação de autoridades e bravos servidores do TST. Eu a conheci há poucos dias, quando entrou no meu gabinete e me trouxe o convite para participar desse evento. Fiquei muito honrado e honrado estou na presença de todos aqui. Até no momento, sabendo da sua origem, eu a convidei para, juntamente comigo, comparecer à posse do recém-eleito presidente do Uruguai, no próximo dia 1º de março. Fiquei muito honrado em a senhora dizer sim a me acompanhar nesse evento. Que bem vai abrilhantar o carinho que temos com todos os países da América do Sul. Queremos a amizade desses países, tendo, acima de tudo, a liberdade e a democracia. E esse momento de felicidade que toca o seu coração, toca os nossos corações, eu só tenho palavras amáveis a Vossa Excelência. Muito obrigado, boa sorte e Deus abençoe o seu trabalho. Muito obrigada, presidente, pelas carinhosas palavras. Agradeço mais uma vez a todos que prestigiam esta solenidade com as suas presenças. Declaro encerrada esta sessão. Boa noite. Injustiças que se perpetuam e que perpetuam o desrespeito às nossas trabalhadoras no exercício de suas funções. Estou certo de que sua chegada à presidência dessa corte é um passo importante para a superação das desigualdades, das injustiças e dos desrespeitos, que ferem nossa Constituição e envergonham o nosso país. Na pessoa da nossa presidente, portanto, homenageio todas as mulheres que diuturnamente se dedicam à justiça no Brasil. E também na sua pessoa, cumprimento todas as trabalhadoras brasileiras e todas as mulheres presentes nessa cerimônia. Jornalistas, magistradas, trabalhadoras da Justiça do Trabalho e advogados. Em nome da Ordem dos Advogados do Brasil, é com grande satisfação, Excelentíssima Ministra, que registramos nossos votos de apoio e nos colocamos como aliados permanentes às lutas dessa casa, em defesa da democracia, dos direitos sociais e do Estado democrático de direito. Dirijo também os meus cumprimentos aos ministros Vieira de Mello Filho, parceiro da Ordem no cotidiano das nossas atividades, principalmente na Escola da Magistratura, que assume a vice-presidência hoje, e ao meu querido conterrâneo, grande magistrado, que acompanhei toda a carreira no que me tange na minha parte de vida, uma carreira que honra o Rio de Janeiro, o doutor Aloysio Correia da Veiga. Registro também os nossos agradecimentos sinceros aos ministros que ora se despedem da direção do TST e da Corregedoria. O presidente João Batista Brito Pereira, o vice-presidente Renato Lacerda Paiva e o corregedor-geral, Dr. Lélio Bentes Correia. Em nome da advocacia brasileira, caríssimo ministro Brito Pereira, quero agradecer o laborioso trabalho, o diálogo permanente nesse biênio que se encerra. A nossa trajetória como advogado, e aqui refaço, já me encaminhando para o final, o que disse aqui o nosso procurador-geral, permite também falar dos desafios que circundam essa casa. Vivemos um momento histórico, é verdade, no país, com profundas transformações do trabalho no país e no mundo. E o advento de novas tecnologias, as mudanças profundas na economia global, trazem um novo quadro para a justiça do trabalho e desafios que precisamos olhar de frente. A Ordem dos Advogados defende a livre iniciativa
entende que é importante aumentar o dinamismo do mercado de trabalho brasileiro e que nossa legislação trabalhista pode e deve ser constantemente atualizada. Nunca seremos adversários de reformas estruturantes que busquem recolocar o país no trilho do crescimento. Necessitamos, de fato, de reformas que democratizem e modernizem o país, tornando-o mais justo, mais eficiente e mais competitivo no mercado internacional. No entanto, nenhuma reforma deve ter como horizonte o sacrifício dos mais pobres e prescindir da participação democrática dos mais diversos setores da sociedade civil. Infelizmente, o que temos assistido é a retirada de direitos, é a precarização cada vez mais intensa do trabalho. Não por acaso, em 2019, pela primeira vez na história, o Brasil figura na lista dos 10 piores países do mundo para a classe trabalhadora, segundo o Índice Global de Direitos. Somos ainda o triste 4º lugar com o maior número de acidentes de trabalho. A tragédia de Brumadinho, por exemplo, ganhou contornos ainda mais dramáticos com a reforma trabalhista, que impõe limitações aos valores a serem pagos a título de indenização. A ONU classificou a nossa reforma como uma medida de rebaixamento de direitos. E, ao contrário da expectativa de geração de novos empregos, a taxa de informalidade atingiu seu recorde no último ano, em 19 estados da Federação e no Distrito Federal, com um aumento considerável da extrema pobreza e da desigualdade social. A erosão do trabalho contratado e regulamentado criou a condição dos precariados, que é justamente a junção do proletário e do precário, que infelizmente representam hoje muitos milhões de pessoas ao redor do nosso país, afetadas pela subcontratação, pelo aumento do desemprego, pela precarização dos vínculos trabalhistas e pela desproteção sindical. Com o crescimento do trabalho digital online e intermitente, nos últimos anos, aplicativos de serviços são fonte de renda para 4 milhões de autônomos. Esses também são brasileiros e brasileiras e não podem ser ignorados ou esquecidos nos seus direitos. Não podemos admitir que o trabalho precário vire a regra e a plenitude de direitos uma exceção. É esse o quadro. Um quadro desafiador que reforça a absoluta importância dessa corte, que certamente deve ser fortalecida para se constituir ponto de indispensável equilíbrio entre trabalhadores, forças econômicas e sociedade. É esse equilíbrio o caminho para garantir a paz social e o desenvolvimento sustentável e mais igualitário do nosso país. Certamente o objetivo de todos que querem o progresso e a felicidade da nossa nação. É nesse sentido, presidente, ministros e ministras, que a OAB tem sediado uma discussão consistente e ampla, envolvendo todas as entidades ligadas ao direito do trabalho, para oferecer ao Congresso e à sociedade, bem como a essa Corte, um conjunto de sugestões de mudança na legislação trabalhista, que sim, dialoga com o novo mundo do trabalho, sem desamparar os trabalhadores e trabalhadoras. Senhoras e senhores, seguimos confiantes de que nosso desafio é assegurar a sobrevivência do Estado Democrático de Direito. Para isso, a vida humana precisa ser matéria-prima na elaboração de qualquer legislação. É fundamental resgatar a empatia, a solidariedade, o amor e a capacidade de diálogo entre nós. Essas, sim, são as verdadeiras armas libertadoras. Estejam certos, presidente Maria Cristina e estimados ministros que compõem essa corte, de que a advocacia brasileira estará disposta a contribuir para o aperfeiçoamento das instituições, em benefício da cidadania, sempre em conjunto. Essa é a nossa missão. Muito obrigado, que Deus a proteja. Neste momento,
ouviremos o pronunciamento da ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, presidente do Tribunal Superior do Trabalho e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, na pessoa de quem cumprimento, como já nominei, os demais integrantes desta mesa e as autoridades presentes. Ministro Dias Toffoli, nosso presidente. Ministra Ellen Grace, primeira mulher a chefiar o Poder Judiciário brasileiro. Senhoras e senhores, é tempo de agradecer, em primeiro lugar, a Deus por haver traçado o caminho que me trouxe até aqui. A minha família, maior das bênçãos a mim concedida, fonte de alegria e orgulho. Ao Osmar, ao Felipe, ao Caio e à Ana Luísa entrego o meu amor. Vocês me dão estímulo e força para viver e enfrentar os desafios. Aos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, que me confiaram a honrosa presidência desta casa. A minha equipe de trabalho e aos servidores do tribunal, que com competência e dedicação possibilitam diariamente que exerça o meu mistério. Agradeço ao ministro Ives Gandra, ao doutor Alberto Balazeiro, ao doutor Felipe Santa Cruz pelas generosas e bonitas palavras de homenagem, representando nessa ordem o Tribunal Superior do Trabalho, o Ministério Público e a Ordem dos Advogados do Brasil, de onde provenho. No ano 2000, convidada pelos então presidentes do TST, ministro Almir Pazianotto, e do Conselho Federal da OAB, doutor Reginaldo Oscar de Castro, me inscrevi e disputei a vaga para integrar o Tribunal Superior do Trabalho, encabecei as listas sextupla e tríplice que culminaram a nomeação ao TST. E estão ambos aqui presentes, eu agradeço. Guimarães Rosa registrou com sabedoria que o mais importante e bonito do mundo é isto, que as pessoas não estão sempre iguais, ainda não foram terminadas, mas que elas vão sempre mudando. Muito obrigada a todos os que contribuíram e contribuem para que eu não esteja sempre igual, mas caminhando em constante processo de transformação e crescimento. Agradeço também aos ministros que passaram pela presidência do Tribunal Superior do Trabalho e contribuíram com seu legado de mudança para que esta corte estivesse sempre se aperfeiçoando. Em especial, o faço na pessoa do ministro João Batista Brito Pereira, que me passou o bastão. Nossas vidas profissionais foram paralelamente construídas. E com esse espírito de solidariedade, assumo a cadeira curul, cumprimentando-o e aos ministros Renato de Lacerda Paiva e Lélio Bentes Correia, que ocuparam a vice-presidência e a corregedoria geral, pelo exercício íntegro e competente da direção do TST no biênio concluído hoje. É tempo de agradecer, mas também de assumir compromisso. Em memorável discurso proferido ao assumir a presidência do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Ari Pargendler reportou-se ao Velho Testamento para se referir à estrutura física do Sinédrio, antigo tribunal judaico, como metáfora aos plenários dos tribunais atuais. Decifrando a simbologia do semicírculo, que muito lembra os anfiteatros greco-romanos, narrou como os juízes caminhavam paulatinamente rumo ao centro da estrutura, conforme progrediam na magistratura. Ao final, ocupavam posição de frente à abertura do semicírculo.
reproduzo suas palavras. Há 15 anos, sentei pela primeira vez, quase de costas para a abertura do semicírculo. Hoje sento, pela primeira vez, de frente para essa abertura, de onde se vê a sociedade que dela se descortina. Ao longo de mais de 18 anos, também passei por cada uma dessas cadeiras que formam o semicírculo. A presidência coincide com a chegada ao centro. Momento de parafraseando a expressão de Rui Barbosa, acabar a tarefa. Com que elementos? Pergunta o Águia de Aia. Com os que herdou e os que cria. Herdo a presidência de um tribunal cioso de sua função, apto a exercê-la de modo eficiente e compatível com as demandas da sociedade. Agora é hora de dar minha contribuição maior, retribuindo ao Poder Judiciário e à sociedade por tudo o que angariei no trajeto, em termos de experiência, aprendizado e conhecimento. Coragem, determinação e bons propósitos nunca me faltaram. Ciente, como disse Guimarães Rosa, de que o que a vida quer da gente é coragem. Como o rei Salomão, ao iniciar os seus dias de governo de Israel, peço a Deus que me dê sabedoria para enfrentar os desafios e cada contingência que se apresentar nesta nova caminhada. Contarei, para tanto, com parceiros de excelência na direção do tribunal, o ministro Luiz Felipe Vieira de Mello Filho como vice-presidente e o ministro Aloysio Corrêa da Veiga como corregedor-geral. Magistrados de carreira e de escola com quem eu poderei compartilhar esta missão. O Poder Judiciário é uno e, como tal, devemos prestigiar a previsibilidade e a uniformidade na aplicação da lei, observado o devido processo legal. Longe de interferir na autonomia individual de cada juiz, esses ideais promovem estabilidade social e segurança jurídica. O mecanismo dos precedentes vinculantes asseguram celeridade ao processo e efetividade à decisão. Os novos instrumentos possibilitam ao Tribunal Superior do Trabalho cumprir sua função uniformizadora, pacificando questões controvertidas e, com isso, prevenindo litígios. No Federalista, Hamilton descrevia o judiciário como o ramo menos perigoso, uma vez que não tinha influência alguma sobre a espada ou o erário. O Poder Judiciário não podia, na tradicional descrição da estrutura estatal, deliberar ativamente sobre questões políticas, dependendo, afinal, do governo mesmo para executar as próprias sentenças. Hoje não é assim. O judiciário vem ganhando proeminência em questões consideradas típicas dos demais poderes. Han Hirschel observou uma tendência global nesse processo, sinalizando o progressivo desenvolvimento das democracias constitucionais rumo ao que denomina de juristocracia, onde o juiz não diz apenas sobre o direito, mas também sobre a política. E o professor Cass Sunstein, da Universidade de Harvard, propõe, assim, um giro institucionalista em prol de um minimalismo judicial. Ainda que o Poder Judiciário precise decidir sobre questões anteriormente concentradas nos demais poderes, é preciso evitar cair na tentação do ativismo. Cabe ao Judiciário manter em aberto a discussão democrática sobre os fundamentos políticos e morais da vida pública, deixando-os para ser decididos pelos indivíduos em suas vidas privadas ou pelo Poder Legislativo na condição de representante legítimo do povo. Ao Poder Judiciário cabe aplicar a lei ao caso concreto, evitando substituir-se aos outros poderes do Estado. Dá-se, assim, plena aplicação ao princípio republicano de separação e harmonia entre os poderes do Estado. Meu compromisso prioritário é com a valorização da justiça do trabalho,
no desempenho das suas funções institucionais de prevenir e pacificar os conflitos sociais. Precisamos insistir nessas atribuições essenciais, tendo a lei como inspiração para uniformizar a jurisprudência e criar cenário onde a segurança jurídica seja regra para empregados e empregadores. Nessa linha, buscarei priorizar o exercício da atividade fim pelo Poder Judiciário e trabalhar para que a prestação jurisdicional seja sempre célere e efetiva. Trata-se de missão que já vem sendo cumprida com maestria. No último relatório Justiça em Números, o CNJ testou a eficiência da Justiça do Trabalho como o ramo mais célere no julgamento dos processos, assim como o que mais conciliou litígios. E é preciso dar continuidade a essa performance exemplar, cumprindo metas e oferecendo aos magistrados e servidores instrumentos que facilitem o seu trabalho com investimento permanente em tecnologia, aperfeiçoamento do processo judicial eletrônico e dos mecanismos de gestão processual. O professor israelense Yuval Harari mostra as duas faces de Jano das recentes inovações tecnológicas. Elas importam tanto no aumento da eficiência dos processos produtivos, quanto em desafios inéditos para o mundo do trabalho. Teremos um papel fundamental para discutir adequadamente as novas questões trazidas por esse cenário. De um lado, deveremos incorporar aos processos administrativos, gerenciais e laborais da Justiça do Trabalho as ferramentas derivadas da inteligência artificial, da computação cognitiva e de outras tecnologias. Por outro, deveremos discutir e decidir as controvérsias jurídicas apresentadas por tal conjuntura, construindo com as demais instituições o sentido contemporâneo do trabalho digno. São desafios árduos que precisaremos enfrentar com serenidade e prudência. Estou certa de que eventuais divergências serão dirimidas em um diálogo habermasiano, no qual prevalecerá, sem dúvidas, a força do argumento e da razão. Tenho a sorte de presidir este tribunal, onde todos compartilham da ambição cívica de concretizar o melhor interesse público e a justiça social. Que Deus nos abençoe e guarde, porque ainda invocando Rui Barbosa, o amanhecer do trabalho há de antecipar-se ao amanhecer do dia. Muito obrigada. Os discursos proferidos integrarão os anais do TST. A mestre de cerimônias transmitirá um aviso. Solicitamos aos presentes que permaneçam em seus lugares até a saída das autoridades integrantes da mesa e dos senhores ministros da Corte. Por gentileza, sigam a orientação do cerimonial para a saída do plenário. Informamos que os ministros empossados receberão os cumprimentos no salão de recepção do 6º andar, onde será servido um vinho de honra.